Para quem não é alemão é complicado, né? Esses sobrenomes que vêm para essas palestras. Heissler. Mas tudo bem, vamos lá. Pessoal, tivemos uma pequena alteração da agenda. Então, como todo mundo que trabalha com administração pública sabe que aquela última reunião, que é um pouquinho além, vai um pouquinho além, chega mais alguém, perfeito, nós compreendemos. E vamos começar então a falar agora sobre improbidade administrativa e as alterações que tiveram em 2021. Por que esse tema pode ser relevante aos senhores vereadores e vereadoras? Bom, nós temos uma questão relacionada diretamente às condições de elegibilidade e a cassação, ou seja, como vocês entram como vereadores e o risco de perder o mandato por conta da improbidade administrativa. Em primeiro lugar, nós vamos falar da perda do mandato. Sabem, senhores, que há 2 semanas eu tive um processo de cassação de vereador, onde eu pude fazer a defesa, e nesse processo toda a argumentação se dava justamente pela vinda dele a Brasília, com uma atividade parlamentar, mas no meio desta passagem ele foi participar de um encontro de cunho religioso. E ele se descuidou, o vereador, com as comprovações da atividade parlamentar. Nós sofremos hoje um processo muito complicado, senhores vereadores e vereadoras, de criminalização da atividade política. Por que eu digo isso? Porque toda vez que há algo com mera suspeita sobre a atuação do político, normalmente, ou especialmente a imprensa já costuma rotular isso de uma forma extremamente pejorativa, o que já é um julgamento público e nem precisa uma sentença depois, já está condenado, já está cumprindo pena. Não foi diferente neste município. O vereador acabou em rede estadual com um repórter que trabalha bastante com essa atividade política, questionando ele mal sabia o que responder. Em virtude disso, sofreu um processo de cassação de mandato por questão da improbidade administrativa, que é regulamentado pelo Decreto-Lei 201 de 67. A perda do mandato do vereador pode acontecer, entre outros motivos, pela condenação em ato de improbidade administrativa. Para ver que desde 67 nós já temos essa possibilidade. Pessoal, eu acho que eu vou fazer o seguinte: peço para a organização do evento, depois passar aos senhores as lâminas, que facilita bastante, vocês não precisam se preocupar tanto assim com fotos, enfim, facilita para vocês. Além disso, nós temos a Lei Complementar 64, lá de 1990, que vai falar diretamente sobre as condições de elegibilidade. E uma das questões que deixa inelegível é justamente a condenação em ato de improbidade administrativa. Por isso, senhores vereadores, para que não incidam em atos de improbidade administrativa, é relevante conversarmos hoje sobre este tema. Naturalmente, existe um terceiro ponto, que é a função fiscalizadora da Câmara de Vereadores. Muito embora o Legislativo pode ter a acusação de improbidade administrativa, vocês, como fiscais da lei, como os primeiros fiscais que devem controlar os atos do Poder Executivo, podem constatar nesta atividade de fiscalização atos que podem ser considerados como de improbidade administrativa pelo Executivo. Por isso, senhores, vamos tratar sobre este tema hoje. Comentava da Lei de 64, as condições de ineligibilidade. Justamente ato doloso de improbidade administrativa é uma das questões que deixa os senhores, se forem condenados, inelegíveis. Eu vou tentar ser falar o menos juridiquês possível e ser o mais claro, trazendo bem para a realidade de vocês, essa temática que é um pouco pesada, sob o aspecto do conhecimento doutrinário, do conhecimento técnico, ainda mais depois do almoço, que bom que tem café. O fato é, senhores, que nós vamos ver um pouco mais a fundo a improbidade administrativa.
nós temos, senhores, 3 esferas de responsabilização que os senhores estão sujeitos: civil, administrativa e penal. A administrativa, no caso do agente político, o vereador, está relacionado ao aspecto político, ou seja, a possibilidade de cassação efetiva de mandato. A penal, obviamente, pela análise dos crimes, e a civil é justamente onde está a esfera da improbidade administrativa. Nós tivemos uma reforma da Lei de Improbidade Administrativa em 2021, e ela foi necessária por uma série de equívocos dessa legislação. Ao longo dos outros anos, os senhores devem ter acompanhado excelentes políticos que foram afastados da vida política por longo período, por condenações que muitas vezes eram baseadas em princípios genéricos, em situações que talvez não estivessem definitivamente materializadas, mas como se permitia pela antiga legislação uma interpretação muito mais extensiva, acabou-se retirando da vida pública política uma série de excelentes pessoas e gestores. Isto porque até então era muito comum que pequenas falhas administrativas pudessem ser consideradas como ato de improbidade. Esta reforma de 2021, ela traz como essência, como fundamento, trazer de forma extremamente clara o que é um ato de improbidade administrativa, este sim punível, daquelas pequenas falhas que podem acontecer, inclusive dos senhores na condição de presidente das câmaras de vereadores. Lembrando que são ordenadores de despesa, se não fazem de forma direta processos de contratação, devem ter auxílio, muitas vezes do executivo, mas são os ordenadores de despesa. Nós tínhamos também um problema muito grande com interpretações do Poder Judiciário. Havia um dispositivo que nós vamos ver daqui a pouquinho sobre a reforma, que falava muito dos princípios da administração pública. Tudo aquilo que pudesse ferir os princípios era ato de improbidade administrativa. Os princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Notem, senhores, que ao basear uma condenação de improbidade em princípios, havia uma grande margem de interpretação para condenações. E isso era um problema gigantesco. Essa nova alteração reformou uma série de dispositivos, dentre eles a impossibilidade de acúmulo de sanções. O vivente sofria a ação de improbidade administrativa, as implicações da lei de corrupção e muitas vezes outras sanções civis. Agora, ou tu tens uma pena e ela absorve as demais, ou então tu pode ser enquadrado em uma outra legislação, mas não vai ter a acumulação dessas penas. A responsabilidade, vocês podem ver no texto principal do artigo 1º, uma expressão muito interessante ao falar na responsabilização objetiva. Esse objetiva não está de graça nessa alteração da legislação. Esse objetiva quer dizer a responsabilização com clareza, a responsabilização sabendo que aquele é um ato efetivamente de improbidade administrativa e não uma mera falha. Essas alterações são extremamente importantes para dizer também que nós temos algumas implicações das outras esferas de direito que nós analisávamos antes. Pensem, senhores, que até então um processo de improbidade administrativa era completamente apartado, separado, isolado do processo penal. Então, no processo crime, o indivíduo era absolvido não por falta de provas, mas porque foi comprovado que ele não cometeu o tipo penal que ele estava sofrendo processo. Ainda assim, ele poderia ser condenado por improbidade administrativa. Mas se não é crime, como podia ser condenado? Esse era um dos grandes problemas dessa legislação anterior. Neste momento, a absolvição criminal
ela efetivamente acaba com o processo de improbidade administrativa se confirmada em grau superior, o que também é uma boa inovação. Eu trouxe aqui alguns exemplos que vão justamente de encontro aos senhores vereadores. A consagração da autonomia de instâncias, independentemente de condutas dos prefeitos e vereadores, serem tipificadas como infração penal, artigo 1º, ou infração político-administrativa, artigo 4º, previstas no Decreto-Lei 201, a responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa é autônoma e deve ser apurada em instância diversa. Este era o entendimento predominante até então. E isto foi alterado, é uma mudança muito significativa e salutar. O STJ também tinha um entendimento que era bastante agressivo nos processos de improbidade administrativa. A base deste entendimento é: se há dúvida, condena em favor da sociedade. Isso era muito complicado, e nós tivemos várias condenações que talvez até tivessem um grau grande de dúvida, mas na dúvida, condena em prol da sociedade, afastando esta pessoa e condenando por improbidade administrativa. As alterações da Lei 14.230 de 2021, notadamente alteraram isso, a partir do momento que começa a trazer um texto muito mais claro e que não deixa esse tipo de interpretação. Ao dizer também que a lei de improbidade administrativa passa a tutelar os atos de probidade da organização, é trazer para a legislação a boa-fé sobre a conduta do gestor. É não mais pensar que ele deliberadamente está tentando fazer algo errado. E isso é uma correção extremamente importante. Além disso, e talvez principalmente, a legislação passou a exigir dolo. Senhores, nós temos na esfera de responsabilização a divisão entre culpa, porque é por negligência, imprudência, imperícia, é o acidente, é o sem querer, é a sem a vontade, ou dolo. Eu quero este resultado. Eu estou fazendo um ato de improbidade administrativa porque eu quero tirar o dinheiro dos cofres públicos, porque eu quero desviar aquele patrimônio. E ao dizer com toda clareza que o dolo passa a integrar isto como requisito para a responsabilização, ou seja, a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, nós temos mais uma correção dessa legislação, que não passa mais a condenar o erro. Inclusive, senhores, muitas câmaras de vereadores não têm uma estrutura tão grande. Tem até o jurídico, mas não tem um setor de compras muito bem estruturado, às vezes não tem servidores concursados. Eventualmente, equívocos podem acontecer. Isso é natural. Às vezes ocorre, inclusive, troca de pessoas, porque trocou todo o mandato, trocou a presidência, enfim, é o perfil do novo gestor da Câmara, e erros podem acontecer. Os erros não são mais passíveis de improbidade administrativa. Vejamos, nós tivemos aqui uma condenação. Essa condenação é lá do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. E o Ministério Público conseguiu a condenação de um ex-presidente de uma Câmara Municipal por atos de improbidade administrativa, previstos quase todos os artigos da legislação. E nesse julgado, a primeira vara civil da comarca reconheceu que o político, valendo-se de seu cargo, exigiu e recebeu durante o período de janeiro a agosto de 2018 o valor de R$1.000 mensais de sua então assessora, a famosa rachadinha. Bom, pessoal, este é um caso em que, se evidenciada é a prática, sim, poderá haver uma condenação por improbidade administrativa. Muitas vezes, senhores,
É comum que os municípios organizem uma contribuição partidária, é comum que os municípios organizem, os partidos, as siglas partidárias, uma contribuição muitas vezes até para pagamento de despesas de campanha. Senhores, voluntário. Não, eu já vi município que colocou na folha de pagamento, desconto para partido. Não pode dar problema. Mas vamos lá, o mero exercício da função, desempenho das competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade. Então imaginam os senhores na condição, por exemplo, de presidente da Câmara de Vereadores, ordenadores de despesa, e vocês decidem a compra de um mimo para distribuir para os munícipes, pela Câmara de Vereadores, uma lembrança de Natal. Vamos lá, vocês compram um pequeno mimo para distribuição. Vocês, ao comprarem, vocês querem que a compra seja na cidade. Porque, na verdade, é bom que o dinheiro fique na cidade. E vocês pedem ao servidor que apure e faça as diligências que são necessárias à compra, encontram um melhor fornecedor e, neste aspecto, vocês conseguem, dentro da cidade, fazer a compra desse mimo. Nós temos uma série de irregularidades, desde a distribuição pura e simples, até a questão de tentar zonear os fornecedores, o que não é permitido pela lei de licitações. Mas nessa circunstância, não houve uma vontade deliberada de lesar. Pelo contrário, os fornecedores locais conseguiram preços excelentes, inclusive. Não ficou evidenciado um sobrepreço, não ficou evidenciado um por fora para alguém, não ficou evidenciado nada. É um erro técnico, administrativo. É claro que a nova lei de licitações passa a punir bastante quando você tenta restringir fornecedor. Mas aos olhos da improbidade administrativa, isso não seria um problema mais. Porque, na verdade, não houve a vontade deliberada de lesar o patrimônio público. Houve, talvez, uma falha técnica grave até, mas que essa vai ser responsabilizada pelos tribunais de contas ao analisar as contas de gestão, ou então, uma situação mais grave, se há uma infração penal, mas não haveria o dolo e a intenção da condenação de uma improbidade administrativa. Nós tivemos também o julgamento do tema 1199, que passou a deliberar sobre a retroatividade dessas alterações para processos em curso. Isso também foi muito importante. Mais uma vez, muitos políticos foram afastados da vida pública com condenações pesadas por ato de improbidade administrativa, e tantos outros vinham com o processo tramitando até que ocorreu essa alteração em 2021. É interessante observar a movimentação dos tribunais, porque de lá para cá, a maior parte dos processos foi extinta numa decisão dos juízes de primeiro grau, inclusive, ou até com solicitação do Ministério Público. Porque as promotorias, ao receberem denúncias, tinham que aplicar a legislação, abriam os expedientes e efetivamente faziam um processo de improbidade administrativa. Mas eles também têm consciência, em sua grande maioria, que muitos bons gestores foram afastados da vida pública, política, com sentenças pesadas e interpretações equivocadas. Este tema já esclarece que essa legislação retroage em benefício nos processos atuais. Então, efetivamente, a temática foi deliberada com repercussão geral, entendendo que devem retroagir para beneficiar aqueles que, porventura, tenham cometido atos de improbidade administrativa na modalidade culposa, que não deve mais ser punida. Vamos agora trazer isso mais aplicado ao Poder Legislativo. Eu peguei das alterações da legislação vários pontos que se aplicam de forma muito direta aos senhores, como na condição de vereadores. A intenção com isso foi trazer isso um pouco mais palpável. Como é bastante coisa, eu vou tentar ser narrador de futebol em alguns pontos, vocês não estranhem, mas eu vou tentar ganhar o tempo necessário a passar a maior parte deste conteúdo.
Novamente, os atos de improbidade administrativa, meus queridos, são separados daqueles atos que querem um enriquecimento ilícito, ou seja, eu quero a vantagem para mim, dos atos que causam prejuízo, ou seja, um terceiro pode enriquecer, e dos atos que atentam contra os princípios. E estes tiveram uma modificação significativa, senhores e senhores. Os atos, quando eu vou condenar alguém por improbidade administrativa, necessariamente eu vou configurar a vontade deliberada de causar um resultado. Neste caso, do artigo 9, eu quero a vantagem para mim, eu quero dinheiro, eu estou tentando conseguir vantagem. Aí, senhores, vem alguns julgados interessantes sobre cursos. Vamos lá. Nós tivemos aqui um processo em que houve condenação de improbidade administrativa em 2023, abril deste ano, em que nós tivemos vereadores que buscaram justificar a percepção de diárias para participar em curso de aperfeiçoamento em Foz do Iguaçu e que, em verdade, não foram utilizadas para o fim que se destinam, inclusive forjando certificados para legitimar o recebimento de tais rubricas, restando configurado o elemento violativo dos agentes. Senhores, é bom ver essa plateia aqui, atenta ao curso, como vocês estão hoje, desde hoje de manhã, trabalhando, estudando, se aperfeiçoando, e os cursos são bons, são necessários e devem ser feitos. Mas, senhores, também nos cursos, nós temos colegas que talvez não acompanhem o curso com a diligência necessária e não consigam depois comprovar a efetivo benefício de ter ido a este curso. Há possibilidade de condenação em improbidade administrativa. Por isso, então peço aos senhores e fico feliz de vê-los aqui, e os senhores não terão esse problema ao longo desse nosso treinamento. Trouxe um segundo julgado, este de 2022, em que havia intenção de discutir que havia um ato de improbidade administrativa pela participação em curso, e neste caso foi compreendido que não só a Câmara de Vereadores tinha autorizado, os vereadores foram ao curso, trouxeram certificados, ou seja, eles se apropriaram do conhecimento que foi transmitido, não existe improbidade administrativa, pelo contrário, é a simples atividade parlamentar e regular, então não cabe qualquer alegação sobre improbidade administrativa. Aqui nós temos mais, já nos incisos, eu procurei trazer algumas questões que vocês podem ter talvez problema dentro das câmaras de vereadores. O inciso 2 e o inciso 3, que fala sobre recebimento de vantagem econômica para facilitar aquisição, permuta ou locação. Eu tive um processo também no Rio Grande do Sul, onde houve uma grande discussão sobre a compra da sede do Poder Legislativo. E deu azar para o vereador, presidente da Câmara de Vereadores, que no curso do terceiro processo, uma pessoa com quem ele conversava por WhatsApp estava cometendo um ato ilícito. E ele estava, de uma forma ingênua, vou dizer assim, conversando do quanto seria vantajoso para todos a aquisição daquele imóvel para a sede da Câmara de Vereadores. Há palavras que, quando contextualizadas em algo que já é objeto de desconfiança, ficam horríveis. Dentro do contexto em que o interlocutor estava sob investigação e a investigação se confirmou, haviam problemas em licitações das quais ele participava, quase que isso contamina qualquer diálogo que ele tenha tido. Eu vou levar os documentos, eu vou buscar, vai ser vantajoso. Tudo isso fica muito ruim.
E tudo isso dá indícios de que pode ter algum problema. Quando vocês forem falar em locação de imóveis para a Câmara de Vereadores, quando vocês forem falar em sede, enfim, sempre tentam fazer isso de uma forma extremamente formal. Procurem evitar o WhatsApp, procurem evitar meios extremamente informais. Façam um ofício, façam a forma oficial de comunicação de atos do Poder Legislativo e que são uma proteção para a administração pública dentro do Poder Legislativo. Então, nós temos aqui a percepção de vantagem nas locações ou alienações. O inciso terceiro, houve um outro processo envolvendo a alienação de terrenos com fins industriais, com um benefício de desconto sobre o valor do imóvel. E foi comprovado que alguns vereadores estavam sendo pagos para a votação favorável ao projeto de lei. Eu estou trazendo cenários bastante dramáticos, mas são os cenários que nós temos que ter para contextualizar a legislação. Obviamente que há um projeto de lei, você não precisa ser o presidente da Câmara de Vereadores que está contratando, que está locando o imóvel, que está fazendo uma permuta. Você pode, na votação, se cometer uma falha como esta, ser responsabilizado por ato de improbidade administrativa. Lembrando que hoje a gente vive num reality show. Tudo é filmado, tudo é gravado, tudo é respeitado. Então há sempre um cuidado muito grande. Ainda, senhores vereadores, quando vocês entram para a vida pública, todos os senhores sabem que existe uma razoabilidade do crescimento patrimonial de todos os senhores. É muito difícil crer que alguém é tão bom gestor do seu próprio patrimônio que ao ingressar na administração pública, em poucos anos acumula um patrimônio que se torna quase que incompreensível. Virou o melhor gestor e aplicador financeiro da história em curto período. Há uma razoabilidade do crescimento do patrimônio de qualquer agente público, qualquer servidor público, qualquer agente político. E isto foi trazido também para dentro da lei de improbidade administrativa de uma forma muito clara. A desproporção do aumento patrimonial é ato de improbidade administrativa punível pela legislação. Aí nós temos uma outra discussão, e essa, quando entra em ano eleitoral, é pior ainda. Vocês sabem, senhores, que muitas câmaras de vereadores têm celular funcional. Não sei se é o caso de vocês, mas muitas vezes a Câmara de Vereadores faz pacote de dados e contrata um plano que vem aparelho, que vem tudo, e os vereadores, é comum, muito comum isso no Poder Executivo, até porque tem o telefone do Conselho Tutelar, tem o telefone da plantão da água, então é muito comum ter esses telefones. Mas o uso indevido deles pode, em algum momento, configurar improbidade administrativa, especialmente no ano eleitoral. Pensem os senhores vereadores que o seu eleitor está acostumado a falar com o senhor por aquele número de telefone. E no curso do processo eleitoral, ele liga para vocês, ele fala com vocês, ele manda mensagem para vocês, e vocês sabem, não pode ficar respondendo muita coisa ali, porque aquilo é para o uso da atividade parlamentar. Não pode falar de eleição, de campanha, não pode falar nada ali. Mas sem querer, vocês se esquecem disso num belo dia e saem disparando mensagens. Inclusive isso pode ter repercussões com improbidade administrativa. Cuidem, senhores, especialmente ano que vem. Ano que vem é um ano muito sensível e a gente cuida ao máximo para não ter esse tipo de problema. Também ingressa ali o inciso 12, usar em proveito próprio bens, rendas, verbas, valores, integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º. Aí nós começamos uma matéria que é muito boa dentro da lei da improbidade administrativa, que fala sobre nepotismo. Nepotismo é legal, quase que dava uma palestra inteira só sobre nepotismo. O nepotismo, ele estava até então previsto por uma súmula vinculante do STF,
que deliberava o que era o nepotismo, quais os seus contornos, e era aplicada por todo o Poder Judiciário. A lei de improbidade administrativa traz o nepotismo para dentro da legislação. Só que o nepotismo ele não é tão simples. Quando a gente fala em nepotismo para a Câmara de Vereadores, é claro que o presidente não vai nomear sobrinho, filho, amigo, enfim, aqueles que estão na linha até terceiro grau, que podem ser, mas espera-se que não nomeie. Mas pense no seguinte cenário: eu sou prefeito do município. O presidente da Câmara de Vereadores tem um guri bom advogado, mas um guri bom advogado. E eu tenho uma guria boa que é advogada também. Eu não posso contratar minha filha, ele não pode contratar o filho dele. Então vamos fazer o seguinte: eu mando meu filho para a Câmara e tu manda tu aqui para a Prefeitura, e está tudo certo. Nepotismo cruzado. Senhores, isso não é possível. E cuidem, porque por incrível que pareça, isso acontece muito. A nomeação cruzada de cargos com vínculo de parentesco rotulados como nepotismo, ou seja, até terceiro grau. Lembrando que neste caso, vamos lá, nós temos aqui ainda sobre as penas da Lei de Improbidade Administrativa. Senhores, quanto às penas da Lei de Improbidade Administrativa, a gente vai falando, citando os exemplos, e a gente vai conversando um pouco. Mas é importante ressaltar que as penas da Lei de Improbidade Administrativa foram aumentadas em uma forma muito grande. O que eram penas antes de, no máximo, 8 anos, e que já era muito, nós temos penas hoje que foram aumentadas para 14 anos. É 14 anos com a perda dos direitos políticos, sem assumir cargos públicos, sem contratar, licitar, ainda que de forma indireta, com a administração pública. Por exemplo, eu não posso nem ser presidente de uma associação que pela 3019 vai receber recurso. Eu vou ter que me afastar, inclusive, da associação. Ah, mas tu não ganha nada como presidente, é voluntário. Vai ter que sair, porque o CPF é responsável. Não pode. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, ação ou omissão dolosa, que seja efetiva e comprovadamente perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento, dilapidação dos bens e haveres das entidades. Por que esse artigo 10 é tão importante? Nenhuma palavra está numa lei à toa. Antes nós tínhamos qualquer ação ou omissão, eu fazer ou eu deixar de fazer, culposa ou dolosa, ou seja, por um equívoco ou com a vontade mesmo. Senhores, tudo quase podia ser rotulado como improbidade administrativa. É um terror. Agora nós temos que ter uma ação ou omissão intencional. Eu vou deixar de fazer algo porque eu sei que o resultado vai ser aquele, eu quero aquele resultado porque eu vou ter vantagem. Que seja efetiva e comprovadamente perda patrimonial. Mas vamos lá, eu vou agir ou deixar de agir dolosamente, mas isso não teve nenhum resultado prático. Não houve perda de patrimônio, não houve nada com a minha ação. Já não é improbidade administrativa. Perda patrimonial, o comprovadamente, é outra questão. Lembram daquele princípio do STJ dos julgamentos? Na dúvida em prol da sociedade, eu tenho que provar no processo que ocorreu o ato de improbidade administrativa e não mais ter dúvidas, e talvez. Vamos lá então, atos de improbidade administrativa que causam prejuízo. Facilitar concorrer para indevida incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas e valores integrantes do acervo patrimonial das entidades referidas nessa lei.
permitir ou concorrer que pessoa física ou jurídica utilize os bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial. Esses são os atos que principalmente causam prejuízo. Doar à pessoa física ou jurídica, bem como ao ente despersonalizado, ainda que com fins educativos ou assistenciais, bens, rendas, verbas, valores do patrimônio de quaisquer das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, sem observância das formalidades legais regulamentares aplicáveis à espécie. Senhores, muitas das leis orgânicas permitem a doação de bens móveis para entidades assistenciais. Não quer dizer que não pode fazer. Mas se vocês olharem a lei de licitações, ela trata especificamente esse tipo de doação como uma dispensa de licitação. Vocês precisam constituir um processo administrativo formal, dizendo das razões e comprovando que esta entidade se enquadra como uma entidade assistencial. Ah, mas eu sei porque eles são bons, porque eles atendem, porque eles isso. Quando a gente vai ver, a entidade muitas vezes nem estatuto não tem, nem foi criada ainda. É um grupo de pessoas fantásticas, mas que não estão formalizadas. Neste caso, é necessária a devida formalização, sob pena de ato de improbidade administrativa. Ainda quanto aos prejuízos ao erário, permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação dos bens, é o que a gente vinha falando antes, bem como a aquisição, a saída e a entrada por preço superior ao do mercado. Aqui entra uma questão. Muitas das sedes das câmaras de vereadores, muitas câmaras de vereadores não têm sede própria. Então faz a locação de uma sala comercial, de um prédio, por funcionamento da Câmara de Vereadores. Senhores, esse é um processo legítimo que pode acontecer, mas que tem uma formalidade muito grande. Normalmente, o processo de locação do Poder Executivo é um processo onde tu exige uma comissão constituída, que através de um laudo com metodologia, vai avaliar que aquele imóvel é o imóvel adequado a esta finalidade. A nova lei de licitações, ela inclusive não permite uma dispensa direta. Eu quero este imóvel, a não ser que tu comprove que é o imóvel que atende a necessidade. Tem municípios menores, muitas vezes, que não tem nem disponibilidade de muito espaço. Então, é fácil caracterizar. Cidades de médio porte, isso já é bem mais complexo. Então, a nova lei de licitações vai exigir concorrência para saber qual é o imóvel mais adequado ao menor valor. Notem, senhores, que a questão do preço é relevante e pode ser considerada ato de improbidade administrativa. Aqui, mais uma vez, nem todas as câmaras possuem uma estrutura muito grande para realizar suas próprias licitações. Mas ainda assim, frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para a celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos. Aqui nós estamos falando da Lei de Licitações e da 14.183. Não, 14.019, perdão. Ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva. Vamos lá. Vamos pegar mais uma vez esse exemplo da alocação da Câmara de Vereadores e da nova legislação. Eu vou fazer a alocação e eu faço uma dispensa direta. Pronto, fiz a dispensa direta. Mas, ao evidenciar que eu cometi um erro administrativo, o Ministério Público percebe que tudo bem, ele pagou R$ 1.500 de locação pela sala comercial, mas esse é o valor que todas as salas do mesmo padrão estão sendo pagas. Então não existe um prejuízo efetivo. Diverso seria se a média dos valores é R$ 1.500, eu estou pagando R$ 3.000 de locação. Aí eu incido nesse dispositivo e posso ser responsabilizado por ato de improbidade administrativa. Ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei e regulamento. Os senhores estão familiarizados com a temática das emendas impositivas. Eu não sei se todos os municípios já fizeram
alterações em suas leis orgânicas, permitindo que os senhores vereadores façam a formalização de emendas impositivas, mas é um direito reconhecido e todas as instâncias do judiciário reconhecem também pelo princípio da simetria. Então não há discussões, vocês podem implementar nos seus municípios as emendas impositivas. Muitas vezes o vereador, ao pegar a sua emenda impositiva, ele diz: eu quero que seja dado dinheiro para a APAE, eu quero que seja dado dinheiro para aquela associação lá. Os senhores não podem ir ao Tesouro da Câmara e assinar um cheque e passar para a entidade. Quem vai fazer isto é o Poder Executivo através da 13019, por uma parceria. Há municípios que daí costumam fazer das emendas impositivas, porque normalmente são emendas dadas a entidades, costumam fazer um grande chamamento público destas entidades para que se habilitem, apresentem em tal prazo os documentos para a formalização de inegibilidades, considerando que são emendas impositivas. Mas há uma forma prevista em lei para isso. Por mais que a emenda impositiva é um direito, ela tem que seguir um rito. Se o legislativo fizer de forma direta, ele vai ter problemas que podem levar à improbidade administrativa. Mais uma vez, permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro enriqueça ilicitamente, permitir que se utilize em obras, serviços particulares, veículos, máquinas, equipamentos ou materiais de qualquer natureza de propriedade à disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º dessa lei, bem como o trabalho de servidor público empregado ou terceiros contratados por essas entidades. Senhores, mas olha o que aconteceu. Aquela entidade não estava com dinheiro para pagar a moça que fazia a limpeza. Aí eu só pedi que a nossa servente fosse lá e fizesse uma vez por semana uma limpeza, mas é uma coisinha nada. Eu só pedi que ela fosse um pouquinho lá ajudar. Não dá. Se isto não estiver, se vocês querem ajudar uma entidade, a forma é através de emenda impositiva e lei de parcerias. Não dá para ceder mão de obra. Por mais que seja louvável, não é possível. Quando existe um abrandamento deste tipo de interpretação? Eu sou do Rio Grande do Sul e eu sou um dos advogados que atua no município de Encantado. Não sei se os senhores ouviram, mas o município de Encantado, Roca Salles, no sul, tiveram a catástrofe há poucos dias, quase 60 dias, que resultou em morte de várias pessoas, enfim. Foi um cenário bastante dramático. O nosso Tribunal de Contas Gaúcho autorizou os prefeitos da região, independentemente de autorização legislativa ou formalização de convênios, a ceder servidores e máquinas para limpeza. O Tribunal de Contas emitiu um parecer referencial antes. O que eu, como advogado, recomendei. Vamos aprovar a lei igual. Porque é um dos órgãos de controle. Nós temos o Ministério Público ainda, que é parceiro, mas lamentavelmente, depois de um ano, ou quando vem julgamento de contas, ou quando vem ainda um outro promotor para a comarca que não acompanhou toda aquela situação dramática, a legislação está aí, pode ter responsabilização. Nós estamos firmando com cada um dos municípios que cedeu máquinas, servidores. Tivemos municípios que mandaram máquinas 600 quilômetros para nós. Servidores, termos de conveniamento, ratificando os atos do período por segurança jurídica. Então, assim, mesmo a sessão, a gente tem que cuidar muitas vezes, que às vezes até a situação, ela justifica, mas aí pelo menos formalizem com toda clareza e sempre com autorização legislativa. Nos casos em que a inobservância de formalidade legal ou regulamentar não implicar em perda patrimonial efetiva, não ocorrerá imposição de ressarcimento, vedado o enriquecimento sem causa das entidades referidas no artigo 1º. Eu vou voltar para aquele exemplo do nosso vereador que veio a Brasília e não pegou os comprovantes dos cursos. O que a comissão processante colocou no relatório final? Eles não pediram a cassação dele, mas eles pediram que ele restituísse o valor das passagens por ato de improbidade administrativa, por ter sido algo
doloso. Senhores vereadores, a sustentação que foi feita foi até um pouco divertida, porque se nós vamos considerar pagamento de passagens com recurso, quando comprovada a atividade parlamentar, como algo punível, nenhum vereador mais pode pegar a passagem paga pelo Legislativo. Se isso se aplica a ele, se aplica a todos os demais. Quando se deram conta, eles voltaram atrás e retiraram essa tentativa de imposição. Mas o fato é que aqui nós temos que ter um cuidado do que é regular a atividade administrativa, parlamentar, daquilo que efetivamente pode ser um ato que causou um prejuízo. A compra de passagens da estadia, das diárias, se comprovada a atividade efetiva do curso, do treinamento ou a atividade parlamentar, jamais deverá ter responsabilização por improbidade administrativa. A mera perda patrimonial decorrente da atividade econômica não acarretará improbidade administrativa, salvo se comprovar ato doloso praticado com esta finalidade. Nós temos inclusive nos contratos, pensem os senhores, é mais comum no executivo, não tanto no legislativo, mas pensem os senhores nos combustíveis. Os combustíveis oscilaram de uma forma absurda nos últimos anos, agora deram uma estabilizada, mas nós tínhamos meses em que quase que 2 vezes por mês tinha algum tipo de aumento. Na hora que sobe, o fornecedor sempre vem logo pedir o reajuste, o reequilíbrio. Quando baixa, ele esquece. Quando baixa, ixi, eu esqueci de avisar. E a margem de lucro dele pode ficar fora da razoável pelo processo licitatório. Nós tivemos uma perda patrimonial por não ter observado o reequilíbrio em favor do município, do legislativo inclusive. Mas aqui não houve uma intenção de lesar, não houve um conluio de intenções. Houve talvez um descuido ou até desconhecimento de que quando é em favor da administração pública nós podemos pedir também para reequilibrar para baixo. E ocorreu isso muito no período dos aumentos dos combustíveis. Na hipótese do artigo 10 desta lei, a perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer a essa circunstância, perda da função, suspensão dos direitos políticos por até 12 anos e pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 12 anos. Senhores, isso é um banimento da administração pública. Pensem os senhores, o desconto do IPTU por pagamento antecipado. Vocês não podem ter mais nenhum benefício, de nenhuma natureza. É algo bastante sério. Aqui, senhores, reside o grande problema da legislação anterior e o que efetivamente essa alteração trouxe de bom para clarear essa bagunça toda. No artigo 11, nós tínhamos os princípios da administração pública como fundamentadores da condenação. E eles permitiam as mais variadas interpretações e encaixes de situação para tudo ser uma afronta aos princípios. Agora nós temos um rol taxativo do que é uma afronta aos princípios da Constituição Federal que causa improbidade administrativa. Eu gosto de trazer algumas decisões porque elas acabam nos auxiliando um pouco até a compreender. Aqui nós tivemos uma condenação, vamos lá, suspensão de direitos políticos e proibição de contratar com o poder público mantidas em relação aos vereadores réus. Nós tivemos um pagamento, incorreram em grave desvio ético-jurídico aos desabridamente valendo-se de sua condição episódica de mandatários atuarem para que fosse editado o ato normativo que, afora outras disposições de interesse público,
buscava, em determinado ponto, sem alarde, unicamente beneficiar os edis, logrando o enriquecimento ilícito e imoral mediante pagamento de vantagem por convocações de sessões legislativas extraordinárias e substituições por suplentes, além da iníqua previsão de adiantamento de remuneração sem nenhum respaldo constitucional. Remuneração é bom, é correto, se avançou muito já quanto à questão de remuneração, mas neste caso em específico, nós tínhamos uma Câmara de Vereadores que fazia sucessivas convocações extraordinárias e que nas sessões ordinárias não tinha praticamente aprovação de projetos. Este foi um cenário em que se confirmou uma improbidade administrativa com perda patrimonial, justamente por uma afronta aos princípios da administração pública. Outra situação. Povo, nós temos servidores que nos gostam e nós temos servidores que nos desgostam. E não tem como mudar isso, é da vida. Eles são as engrenagens que fazem a administração pública funcionar, estão muitas vezes antes de nós, serão acrescentados por novas pessoas e ficarão muitas vezes depois que os mandatos acabam. Por isso não adianta se estressar com o servidor concursado. Neste caso, nós tivemos uma suspensão, uma remoção, uma transferência de servidora com um pedido. Pelo amor de Deus, não se deve pedir, mas também não se deve formalizar se fizer. Com um pedido de vereador da localidade, justamente fazendo com que essas servidoras tivessem desvio de função, mas para longe dele. Isto é ato de improbidade administrativa passível de punição, como ato atentatório aos princípios da administração pública. Então vamos lá. Aquilo que mais se aplica ao legislativo. Inciso terceiro, revelar fato ou circunstância de que tenha ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo. Pensem nas comissões processantes ou nas comissões de investigação, nas CPIs da Câmara de Vereadores, em que o sigilo é necessário muitas vezes para se chegar ao objeto final pretendido. Negar a publicidade de atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade. Regra de todo ato administrativo, só é válido quando está publicado. Pensem, senhores, na situação que ocorreu também no município da região onde eu trabalho, em que o prefeito silenciou quanto à sanção de um projeto de lei, não publicou, não fez nada. A lei, no silêncio, ocorreu a sanção tácita. De quem é a obrigação de publicar este ato se o prefeito simplesmente não faz nada? Presidente da Câmara de Vereadores. O presidente da Câmara de Vereadores deve fazer, ele tem a obrigação de fazer essa promulgação. Isto não aconteceu. Claro que ali, como era de matéria orçamentária e passou ao exercício, morreu porque é uma lei que também nem seria possível mais de gerar efeitos. Mas se atentem também a isso. Não basta silenciar, o prefeito silenciar de determinado projeto de lei, não, essa sanção tácita está morta. Não. Tem que garantir a publicação. A partir deste momento, a lei nasce. Frustrar em ofensa à imparcialidade o caráter concorrencial de concurso público. Concurso público dá muita dor de cabeça. De chamamento ou de procedimento licitatório com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros. Tivemos um concurso, eu vou te dizer, minha região é bem criativa, tá? Lamentavelmente, bom, para mim advogado não é tão ruim assim, mas é uma região criativa. Nós tivemos uma empresa que foi aberta para fazer um concurso público e deu tudo errado, mas pensem em tudo errado. O engraçado é que nesse concurso público os primeiros colocados eram os filhos dos secretários. Então não deu um problema grande, sim,
mas entendam que não existe nenhuma forma de interferência em concurso público. O melhor é fazer uma licitação para a organizadora. Ah, mas só vai dar um valor pequeno, dá para dispensar. Não façam isso, licitem a contratação de empresa organizadora de concurso público. É melhor, por pregão eletrônico, se puder. É a melhor forma de afastar qualquer suspeita, inclusive sobre a forma de seleção de quem está organizando. Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades. Aqui nós temos várias situações. Deixar de prestar contas. Senhores, nós tivemos uma ação de improbidade administrativa em que o presidente da Câmara de Vereadores foi intimado por reiteradas vezes pelo Ministério Público para esclarecimentos em processo preparatório. E o presidente da Câmara de Vereadores decidiu não responder. Silenciou, todas as vezes. O Ministério Público reiterou o pedido de informações por 3 vezes e, pasmem, era um assunto absurdamente simplório. Mas o presidente decidiu ignorar o promotor. Resumo da novela: ação de improbidade administrativa, afastamento inclusive do mandato. Então, assim, há que se ter um cuidado muito grande, especialmente com os órgãos de controle, quando na condição de presidente da Casa Legislativa, para não deixar de prestar as informações quando elas forem devidas. Aqui nós temos, dentro da lei de improbidade administrativa, quando se fala em princípios, o nepotismo. E gera muitas dúvidas. Mas meu sobrinho pode? O filho do meu sobrinho pode? Meu primo em 3º grau pode? Este material vai estar com as lâminas para vocês, e essa é uma tabelinha fantástica. Ela faz todos os graus, para a gente ter noção, porque é até 3º grau, de quem pode e de quem não pode ser nomeado. Por exemplo, meu primo é 4º grau, pode ser nomeado, não é nepotismo. Meus irmãos, obviamente não, meus sobrinhos não, porque é 3º grau, meus avós não, meus bisavós não, sogra nem ia, mas tudo bem, sogra e sogra também não pode, porque é por afinidade. Senhores, essa tabelinha tira bastante dúvidas sobre o que é ou não nepotismo e quais são os casos em que os senhores podem ter complicações por uma nomeação enquanto presidente da Câmara de Vereadores, de parentes por nepotismo. Mais uma vez, eu vou pedir para o pessoal passar esse material aos senhores, até porque daí fica mais fácil, talvez tirando foto não fique tão bom assim. Feito? Vamos lá. Praticar no âmbito da administração pública, com recurso do erário, ato de publicidade que contraria o disposto no artigo 1º do artigo 37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, programas, obras, serviços ou de campanhas dos órgãos. Eu não sei se é comum no município de vocês, e daí eu vou falar mais de vocês como fiscais e nem tanto de vocês como passíveis de incidirem na improbidade administrativa. Mas é muito comum o executivo, em fim de mandato, fazer a revista do mandato. Coloca todas as obras lá. Pode? Sim. Não é proibido fazer uma revista sobre os atos da administração pública. O que é proibido é o prefeito estar em cada foto dessa revista. O que é proibido é o prefeito fazer a mensagem de abertura e a mensagem de encerramento. O que é proibido é a personalização. Quem fez tudo aquilo foi o município. Não foi do bolso do gestor que saiu aquele recurso público. Se atentem, senhores, pois ano que vem é ano eleitoral, isso cabe inclusive em impugnação de candidatura. Gravíssimo. E denúncia por improbidade administrativa. Revista de gestão só pode ser feita quando a ênfase for o município, não o gestor. Então nós também temos a questão, eu prometo
eu já estou acabando, tá? É rapidinho, vou dar uma de narrador agora de futebol. Nós temos que ter aqui, para o ato de improbidade, justamente por afronta aos princípios, uma conduta funcional do agente que quer o proveito. Nós temos que ter esta vontade do proveito indevido para si. E por isso, essa legislação, ela afasta a suspeita pura e simples. Eles exigem a lesividade relevante do erário. Não é só o tropeço, não é só a simples irregularidade. Nós temos que ter uma afronta efetiva. As pequenas coisas não podem mais ser rotuladas como improbidade administrativa. Outra questão que gerava muita discussão sobre indicação para cargos em comissão. Senhores, vamos ser bem francos, um governo se forma por alianças políticas. Isso é da vida, a gente não pode fazer que nem uma avestruz que enfia a cabeça dentro da terra para fingir que as coisas não acontecem. É normal, natural que exista ativação política, sim. A porta de entrada, muitas vezes, a ficar dentro do executivo depois é mérito, é competência. Mas a porta de entrada, sim, é uma recomendação de caráter político. O partido tal tem tantos cargos no governo. Até então, isso era considerado algo um tanto promíscuo, algo ruim, que tinha que ser escondido. Improbidade administrativa. Não se configura improbidade administrativa a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente. Ou seja, senhores, fiquem muito tranquilos a fazer indicações. Pode fazer e não tem nenhum problema com isso. Na hipótese de afronta a este artigo, temos uma multa civil de até 24 vezes o valor da remuneração percebida do agente. Nós tínhamos antes até 100 vezes. E nós temos a pena até 4 anos. Também houve uma limitação desta pena. Aqui eu falo um pouco sobre o processo, não vou me estender demais quanto ao processo, mas é importante saber que nós temos prescrição para a proposição dessas ações. Antes, anos depois, trocava promotor, ele tinha um entendimento diferente, vamos fazer ação de improbidade administrativa. Agora nós temos um prazo racional para que seja proposta essa ação. Nós temos também várias implicações quanto a bens. Era muito comum ter aquelas mega operações em que todos os bens do rapaz e do vivente ficavam disponíveis. Hoje existe uma mediação quanto a isso. Não é tudo que pode ser indisponibilizado. É permitido substituição. O primeiro bem que pegaram foi esse, mas esse é um bem. É um carro que eu preciso vender. Eu já tinha vendido, talvez, inclusive. Eu posso fazer, inclusive, substituição e até por caução. Não pode ser decretada a indisponibilidade por depósito de até 40 salários mínimos em caderneta de poupança, porque isso muitas vezes é necessário à subsistência, uma reserva financeira da família, é uma reserva por causa de problemas de saúde, enfim, isso está reservado, não pode ser mexido. Também o bem de família, inscrito desta forma nos termos do Código Civil, não pode ser objeto de indisponibilidade. Normalmente, a casa da família que guarnece, que abriga a família. Na investigação do processo de improbidade, é garantido o acesso do investigado. Antes nós tínhamos processos que era uma caixa de Pandora, tu descobria quando efetivamente ele ia para o judiciário. Agora, já na investigação, se eu souber que eu estou sendo investigado por improbidade, eu tenho direito a ter acesso. Meus amigos, estou muito feliz de ter podido contribuir com vocês hoje aqui neste evento da UVB. É muito bom estar aqui. Eu fico à disposição de todos vocês. Não vamos conseguir fazer perguntas, mas, senhores, eu respondo, principalmente por WhatsApp. Não me liguem, porque eu sempre tenho telefone silencioso. Mas se precisarem de qualquer coisa, senhores, eu estou à disposição de vocês e com toda certeza responderei com a máxima brevidade. Senhores,
considerando que estão sendo bondosos comigo quanto ao tempo, e que eu adoro o microfone, vamos poder abrir para questionamentos. Alguém gostaria de fazer algum? Com relação ao exemplo, por favor. Porque se deixar, eu vou dominar a tarde inteira. Já passamos. Tá, meu nome é Cleomar, sou vereador já de segundo mandato do estado de Mato Grosso, cidade de Itapurá. Você passou um exemplo com relação à publicação da sanção da lei que vai para o Executivo, e o Executivo deixa de fazer ali a sanção da lei. Sabemos que aí fica a cargo do presidente da Câmara. A pergunta é, no caso aqui de ocorrer em relação à improbidade administrativa, quem responde? Só o presidente da Câmara ou o prefeito também? Entenda, nós temos que ver de quem é a obrigação na cadeia de eventos. O prefeito pode ter provocado a citação intencionalmente ao silenciar, porque se ele veta, volta para a Câmara analisar o veto, daí segue-se a vida. Mas se ele silencia, ocorreu a sanção tácita. O que ele não faz é publicar. A obrigação é do presidente. Neste caso, o prefeito não vai responder, e quem vai responder é o presidente. Então, atentem-se que os atos só têm validade depois de publicados. Boa tarde a todos. Meu nome é Márcio José Pereira de Oliveira. Estou vereador presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, Rio Grande do Norte. Professor, duas perguntas. O prefeito, ele usou uma logo na campanha. Ele foi eleito. Ele pode usar a mesma logo em todos os atos dele de execução, por exemplo, até no fardamento dos alunos das escolas. Bom, vamos lá então. Achei que era Porto Alegre e Rio Grande do Sul, já achei que era gaúcho também. Olha só, logo de campanha identifica normalmente sigla partidária. Nós temos que ter o seguinte cuidado. No Rio Grande do Sul, vou pegar um exemplo da eleição do Estado. A logo é a bandeira. Então não tem problema, usa, porque é símbolo oficial. Agora, se a logo for muito característica de sigla partidária, inclusive, ou de cor partidária, nós tivemos um caso de improbidade administrativa porque o prefeito mandou pintar os prédios públicos com as cores da bandeira do partido. Isto é extremamente atentatório, é ato de improbidade administrativa, com toda certeza, não pode, é punível pela legislação, de maneira alguma, porque vincula a um candidato, a uma pessoa, uma sigla partidária, não pode. O executivo, ao fazer isso, ele poderia ter colocado brasão do município, bandeira do município, mas jamais algo identificando o governo. Aliás, até existe uma discussão muito grande de colocar gestão tal ano a tal ano. Há vários órgãos de controle que entendem que isto é identificação relacionada a gestor, que não seria aconselhável. Ele tem mais uma pergunta. O presidente da Câmara, ele pode... a esposa do cunhado é nepotismo? A esposa do cunhado? A esposa do cunhado é a irmã dele? A irmã do cunhado, isso? Sim, sim, daí por afinidade. Entenda, se nós tivermos a seguinte questão, tens um cunhado, se é teu cunhado é porque é casado com a tua irmã ou teu irmão, enfim, mas tem um cunhado. A irmã dele não é nepotismo, porque não tem vínculo por afinidade. Ele porque tem vínculo por afinidade. A irmã dele poderia ser
poderia ser contratada sem nenhum problema. Dr. Heisler, aqui atrás, por favor. Oi. Dr. Heisler é ótimo. Boa tarde, sou Paulo Verbe, do município de Amontada, Ceará. O irmão sendo nomeado, o irmão de um suplente de vereador sendo nomeado advogado da Câmara, e ele assumindo a sua cadeira como vereador, é nepotismo? Veja bem, o nepotismo ele está muito associado à autoridade responsável pelo ato. Há entendimento em que o nepotismo ocorre se essa vinculação, se esse suplente, é uma hipótese remota, mas vamos pegar a seguinte hipótese: o titular assume um cargo no executivo de secretário, o suplente assume de forma que vai tocar, e ele é eleito presidente, é quem nomeia. Neste caso é nepotismo. Agora, há o entendimento de que, sendo apenas suplente e não sendo a autoridade que pratica o ato de nomeação, não seria nepotismo. É interessante isso. O suplente, se ele fosse o agente responsável pela nomeação na condição de presidente, aí sim vai nomear. Não, né? Mas se ele, agora ainda que transitoriamente, ele vai assumir aqueles 15 dias, 30 dias das férias do titular, não é improbidade administrativa. Não vai se configurar. Aqui, senhor. Boa tarde, senhores. Eu me chamo Idalvan Queiroz. Estou presidente da Câmara Municipal de Morro-Pará, Bahia. Eu vou citar um exemplo por questão de ética, não vou citar o município. No final do exercício, o presidente da Câmara devolve um recurso significativo para o Executivo. O gestor executa uma obra na localidade do vereador, o presidente da Câmara é referência, e na inauguração da obra, na placa de inauguração, vai o nome do vereador, do presidente da Câmara, sendo que ele devolveu de forma, por baixo do tapete, o recurso para executar aquela obra. Entenda, é complexo, mas nós teríamos que provar, teria que ser provado o ato deliberado desse ajuste de acordo. E é muitas vezes, se tu não tem a mensagem de WhatsApp ou a ligação telefônica, tu não vai ter a prova dessa tentativa de vantagem. Quando tem a suspeita, lembre que a suspeita não é mais punível. E isso é um problema. O fato de constar a informação das autoridades na placa, olha, nós temos, por exemplo, o judiciário, quando vai inaugurar um fórum, coloca os juízes, coloca os promotores, coloca todos aqueles que atuam na comarca. É muito difícil dizer que isto vai levar a uma improbidade administrativa. Se tu não provar que houve um conluio de intenções de acordo para que isso acontecesse, não vai ocorrer. Agora, claro que se tivesse a ligação de telefônica, a mensagem de áudio ou de WhatsApp que comprova ali a intenção de, olha, eu vou te devolver se tu fizer a obra lá e eu puder inaugurar junto, senão eu não te devolvo o recurso. Vou deixar passar o ano e tu te vira no orçamento do ano que vem para conseguir incorporar isso de novo. Entende? Mas teria que ficar muito evidente isso, provado. Sem a prova, não tem como responsabilizar. Não significa que não seja, cara. Mas aí nós estamos falando da necessidade de comprovação deste ato. Boa tarde a todos. Estou vereador da cidade de Janaúba, Minas Gerais, aqui com o meu colega presidente da Câmara, o Iris. E só respondendo aqui, dando uma sugestão para o colega que falou ali das cores do município. Nós tivemos esse problema em nossa cidade há tempos atrás, já estou no meu terceiro mandato, e no segundo mandato nós colocamos na lei orgânica do município que só poderia ser pintado os prédios ou qualquer lugar, as entidades públicas, com as cores da bandeira do município. Aí matamos tudo. Se tiver, acabou. Tinha esse problema constantemente lá e nós acabamos solucionando o problema dessa forma. Obrigado. E essa é uma matéria que o Legislativo pode dispor em sua lei orgânica, colocando na lei orgânica, melhor ainda, acaba com o problema.
Senhor. Boa tarde, Jaque de Roca Salles, Rio Grande do Sul. Roca Salles. Então, eu tenho duas perguntas bem parecidas. A primeira, a cunhada do prefeito, contratada Pior que eu sei dessa situação. por uma empresa terceirizada, ela entra como nepotismo? Veja bem, não é nepotismo porque terceirização não tem vinculação com cargo público. Não significa que não possa ser uma conduta que leve à improbidade administrativa, mas neste caso eu tenho que comprovar de que forma ela foi contratada ou não. Pense o seguinte, uma terceirizada tem total independência das contratações. Não pode ter, o prefeito diz, eu quero fulano, beltrano, ciclano. Isso não existe. A forma mais eficaz é pedir como foi o processo seletivo dessa contratação. Porque daí se inexistiu um processo seletivo, tu tens uma configuração que houve uma deliberada ordem de contratação. Eu sei dessa situação e... O caso outro, que é bem parecido, é a filha da secretária. Também foi contratada de forma empresa terceirizada. Também pode? Depende da situação. Nós temos uma situação de quem vou pegar, se for por uma empresa terceirizada que não consegue demonstrar a forma de seleção, o processo de seleção pode configurar uma improbidade administrativa, não por nepotismo, porque o nepotismo é a ocupação de cargo, mas pode configurar uma ofensa aos princípios, sim. Agora, para isso nós teríamos que ir lá no processo de seleção dessa empresa terceirizada e saber como é que ocorreu esse processo de seleção. Se ele não existe, aí está o pulo do gato. Doutor Heisler, por gentileza. Sim. Eu sou Márcio da Silva, presidente da Câmara de Dois Vizinhos lá no Paraná. Eu realizo todos os meses sessões itinerantes, que é um projeto nosso lá na cidade, onde a gente leva então a Câmara lá para o bairro. E agora, final do ano, o senhor comentou alguma coisa antes sobre a questão de brindes, né? Eu acabei não prestando muita atenção e não entendi. Final do ano eu vou fazer uma sessão maior, mais aberta, trazer a comunidade toda. E nesse caso, eu doar um panetone, alguma coisa, vou ter problema com isso? Vamos lá. A administração pública fazer distribuição de itens exige associação a um programa do município. Vou te dar um exemplo. Eu vou dar o uniforme escolar. Eu tenho uma vinculação aos programas da educação. Eu vou dar cestas básicas. Eu tenho uma vinculação aos programas da assistência social. Eu decidi que eu vou reunir a terceira idade e para a terceira idade eu vou dar um kit de beleza. Por quê? Porque a valorização da pessoa e a autoestima tem vinculação com o programa. Se a Câmara de Vereadores quer entregar algo para a sociedade, a entrega por si só não é justificável. Ela deve estar vinculada a algum programa que esteja em execução. Por exemplo, o legislativo da comunidade. Eu traria isso, não sei se vocês chegaram a legislar sobre essa matéria. Legislaram sobre ela? Eu incluiria nessa legislação a possibilidade de valorização da comunidade através da participação do legislativo. Ter um programa mais claro que justifique este brinde. Vocês têm a Câmara de Vereadores itinerante? Vocês já têm um programa. Se fosse simplesmente a entrega pura e simples, eu diria, não faz. Como vocês têm um programa, talvez só trazer para dentro dele essa possibilidade de entrega desse brinde, desse mimo, e justificar essa entrega. Essa entrega ocorre porque é o fecho de um ano de Câmara de Vereadores itinerante e a participação da sociedade tem que ser estimulada e é uma forma de estimular a participação da sociedade. É uma forma. Daí não teria problema. Boa tarde. Duas perguntas. Sim, senhor. Vereador
durante a sessão ordinária, na tribuna livre, ele afirma que está fazendo assistencialismo, fornecendo consultas, enfim, fornecendo benefícios ao aglomerado de pessoas benefícios para essas pessoas. Ele afirma na tribuna livre durante a sessão ordinária, no púlpito. Isso pode causar uma... Ele faz isso com recurso próprio ou com recurso público? Ele meio que usa-se o recurso público para fazer esse translado, para levar uma consulta ou... Eu vou exemplificar para tentar responder de uma forma clara. Se ele pega o carro da Câmara de Vereadores para levar para consulta, ato de improbidade administrativa. Se ele pega o próprio carro e leva para consulta, não é um ato de improbidade administrativa, mas no ano eleitoral estará sujeito à aplicação das penalidades da legislação eleitoral e veda uma série de práticas. Então, eu saio um pouco da responsabilização do universo, do campo da improbidade administrativa, para ir para o eleitoral. Se ele é presidente da Câmara de Vereadores e pega recursos da Câmara para isso, a finalidade do recurso da Câmara de Vereadores é manutenção da Câmara, não é isso. Em si, de improbidade administrativa. Entende? É muito da onde está saindo este recurso para ver como está sendo essa aplicação. E com base nisso, sim, há ou não uma improbidade administrativa. Mas o fato dele estar falando isso durante uma sessão, ele tem imunidade parlamentar ou ele pode ser usado isso contra ele? Ele vai ter problemas durante o processo eleitoral. Não com improbidade administrativa, durante o processo eleitoral. A outra pergunta é o seguinte, é simples. Em uma ação defamatória do legislador da Casa de Leis, quando seja ela fake news ou não, um escândalo, né? Que acontece um escândalo. Como atuar com a gestão de crise no Legislativo Municipal? Pode-se designar um servidor, mesmo que ele seja comissionado, para poder atuar nessa gestão de crise, para evitar fake news ou para poder resolver a situação referente à Casa de Leis e também ao vereador? Senhores, fake news e gestão de crise, especialmente de informações em redes sociais, daria um seminário inteiro. Talvez seja um dos maiores problemas que nós temos hoje. E hoje de manhã o pessoal falava, o presidente do Tribunal de Contas falava justamente do quanto é difícil a gente filtrar para a sociedade, fazer muitas vezes a sociedade compreender o que é uma informação com origem e o que é uma informação falsa, os estragos que ela faz. Por isso eu vou lhe dizer, não é um problema tu ter, por exemplo, uma assessoria de comunicação que trabalhe, até porque é uma obrigação da administração pública informar a sociedade de forma muito clara e correta, inclusive corrigindo informações falsas. Eu não veria nenhum problema quanto a isso. Lembrando que daí, o que não pode acontecer, a campanha difamatória é contra o Juliano. Aí eu vou contratar advogado pela Câmara para defender o Juliano. Isso não vai rolar. É uma ação pessoal minha, eu tenho que pagar do bolso. Mas se é contra a atividade legislativa, o trabalho da Casa Legislativa, com toda certeza, inclusive advogado. Doutor Weisler, por gentileza, senhora. Boa tarde a todos. Eu me chamo Tucano, Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul, presidente da Câmara. Doutor, é o seguinte, sobre o envio de recursos da entidades por meio de emenda impositiva, existe algo na Constituição ou alguma resolução nacional que regulamente isso? Outra coisa, o senhor citou sobre parcerias. O que seriam essas parcerias, por gentileza? Fantástico. Eu gosto quando fazem perguntas bem objetivas. Muito bom. Senhores, nós temos uma lei que ela é de 2014, mas ela foi sendo empurrada com a barriga, seu início de vigência. Os vereadores com mais mandatos devem se lembrar que antes da lei 13.019, quando você queria passar um recurso para uma entidade, vinha um projetinho de lei do Executivo para o Legislativo,
vamos passar tantos mil para a entidade e tal, porque o clube de bolão vai participar do campeonato. Passa 5 mil para o clube de bolão, eles prestam contas depois e morta a Inês. Isso não pode mais. Desde essa legislação, a Lei Federal 3019 é o marco regulatório das organizações da sociedade civil e a interação com o município. E ela traz um monte de regrinhas de como passar recursos para as entidades. É quase uma mini lei de licitações, mas de como passar recurso para essas entidades. Existe uma forma muito clara, a instrução de processos para isso e as hipóteses em que isso é possível ou não. Como funciona a questão da emenda impositiva com isso? O vereador vai fazer a emenda impositiva dentro do orçamento e ponto final. Eu quero que passe 30 mil reais para o clube de futebol tal, para a reforma do vestiário. Chutando aqui, tá? O executivo vai ter o trabalho de dar forma para essa emenda impositiva nos termos da Lei 3019. Inclusive, pode acontecer, isso é comum, eu, vereador, quero passar para a entidade A, mas a entidade A não tem a escrita fiscal e contábil em dia e por isso não tem negativas. O legislativo não, o executivo não vai precisar passar o recurso. Ele vai tentar, ele vai chamar ela a apresentar os documentos, ela não vai, ele não vai passar o recurso e vocês perderam a emenda impositiva. Então, assim, tem que ter, até quanto a isso, cuidado com as entidades que são eleitas. Verificar se elas estão com a documentação em dia, se elas têm todas as condições para firmar as parcerias com o Poder Executivo. Sou pena do Executivo poder dizer, eu tentei, mas não deu, por uma imposição da legislação federal. Doutor Heisler? Sim. Aqui, por gentileza. Boa tarde a todos. Lidinéia, vereadora do município de Almeida, na Bahia. Eu gostaria de tirar uma dúvida com o senhor. Por exemplo, o presidente da casa, ele faz a gestão dos recursos financeiros e organiza essa casa. Havendo necessidade de complementação nessa Câmara, um exemplo, gabinetes para vereadores e outras coisas que uma Câmara precisa. Os outros vereadores têm alguma forma de meio que obrigar o presidente a investir nessa casa e não devolver o dinheiro para a prefeitura?